Então, bom dia, meninas, para todas. Como é que passaram a semana? Todo mundo bem? Estão conseguindo me ouvir? Conseguem me ouvir? Ok. Bom, então, a gente tinha programado de que a gente faria... que bom, estão respondendo ali no chat, ok. Então, meninas, fiquem à vontade para vocês abrirem os microfones e participarem da aula, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as anotações de enfermagem, tá? Na primeira aula, eu falei com vocês que, particularmente, eu vejo como uma grande fragilidade da equipe técnica, né? Porque as anotações de enfermagem, elas contêm muito pouca coisa, assim, em relação ao paciente. E a nossa anotação de enfermagem, ela é um documento, né? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui de o quão importante é a gente fazer uma anotação de enfermagem bem feita, inclusive porque a anotação de enfermagem da gente, ela é respaldo legal, a gente pode responder pela nossa assistência, né, caso o paciente entre com algum processo em cima do atendimento hospitalar. Aí eu falei também que a gente ia fazer discussão de caso clínico, né? Então, a nossa discussão de caso clínico, eu vou deixar então para a próxima aula e eu já vou puxar a teoria de anotação de enfermagem, tá? Aí a gente termina um conteúdo teórico e aí a discussão de caso clínico, ele é muito mais prático, então vai precisar que vocês falem, que vocês me apontem os problemas encontrados ali do pacientinho. Então, aí a gente termina essa parte teórica e depois a gente fica mais com uma situação mais prática, assim, de discussão em grupo, tá? Eu também vou trazer para vocês, eu acabei me esquecendo para hoje, mas na última aula, semana que vem, eu vou trazer para vocês uma tabelinha que eu tenho de medicações, que são nomes comerciais e nome farmacológico, tá? Então, eu já falei para vocês, né, que as medicações, nós temos sempre um nome farmacológico, que é o nome de substância, e nós temos daí o nome farmacológico o nome comercial dessa medicação, que acaba sendo a mesma coisa, né? Por exemplo, metoclopramida, a gente sabe que é o quê? É o Plasil, né? Então, metoclopramida, ele é a substância e o Plasil, ele é uma marca. Então, para vocês poderem já começarem a se adaptar a esses nomes aí, a essas medicações, que na verdade elas têm dois nomes, mas ela é a mesma medicação, tá? Vou compartilhar aqui então com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre a anotação de enfermagem. Em relação às aulas anteriores, alguém quer fazer alguma colocação, quer me perguntar alguma coisa? Hoje eu vou, até no final da nossa aula, eu vou querer que vocês tenham aí um pedacinho de papel e uma caneta, tá? Então, na hora do nosso intervalo, se for o caso, vocês peguem pode ser uma folha de caderno e uma caneta que a gente vai precisar escrever no final da aula, tá? A gente vai fazer uma anotação de enfermagem para poder discutir ela junto. Deixa eu aumentar aqui, ok. Bom, então eu quero que primeiro vocês me falem o que vocês conhecem, o que vocês sabem em relação à anotação de enfermagem. Como é que hoje vocês executam uma anotação de enfermagem? O que vocês entendem com essa anotação?
Podem ficar à vontade, não existe certo nem errado. Hoje a gente vai ter essa aula para que a gente possa aprender exatamente o que é e qual é a maneira correta dela. Uma anotação de enfermagem é para vocês contar qual é a condição clínica do paciente, para vocês dizer quais são os sinais e sintomas que vocês presenciaram durante o plantão. Para que é essa anotação? Para que vocês fazem a anotação? Fala alguma coisa para a gente, Jocilene. Por que você faz uma anotação de enfermagem num atendimento para o paciente? Qualquer coisa que você pense que é importante para você fazer essa anotação. Veja a altura do teu áudio, por favor, Jocilene, porque não está saindo o volume. Oi, agora a professora está me ouvindo? Agora sim, pode falar. Acabou que não ouvi. Se você respondeu alguma coisa, não respondemos. Tá, pediu para esperar um pouquinho? Ok. Então, enquanto a Jocilene vai vendo ali o que aconteceu com o microfone, vamos ver com a Jana. Jana, por que você acha que é importante a gente fazer uma anotação de enfermagem? O que precisa estar descrito na nossa anotação? Josi, então, por favor, escreva no chat mesmo, já que não está funcionando o microfone, vai escrevendo no chat a tua resposta, por favor. Bom dia, prof. Bom dia. Então, o que eu acho que é interessante na anotação de enfermagem, que a gente tem que anotar, no caso, é a patologia do paciente, os dados pessoais, os dados, no caso da família, né, contato com a família. É interessante também sobre as alergias que ele tem, medicação que ele toma. Eu acho que isso vai tudo também nas anotações de enfermagem, não? Exatamente, vai também. Muito bem. Então, a gente tem uns dados, essa parte é principalmente na admissão, é bastante importante a gente fazer essa coleta de dados, né? Muito obrigada, Jana, pela contribuição. Nada. As meninas estão mandando ali no chat também. A Jocilene diz que a anotação de enfermagem tem que conter detalhes de como o paciente está, como sinais e sintomas e como ele passou durante todo o plantão. Ótimo, isso a gente também anota. A Luciane disse que a anotação é para saber qual é a evolução do paciente, para que o médico saiba o que está acontecendo. Ótimo, exatamente. Então, aí a gente percebe que a anotação de enfermagem, ela não fica só no domínio da enfermagem, né? Qualquer um da equipe pode acessar esse prontuário, pode ler, e aí acaba que a gente vai decidir a terapêutica para o paciente, né? Nutricionista acaba também vendo muita anotação de enfermagem, porque quando os pacientes estão em dieta enteral, eles querem saber se o paciente está apresentando evacuação ou não. Aí eles controlam também quanto tempo esse paciente está sem evacuação, porque senão ela tem que mudar
a dieta, né? Colocar uma dieta mais laxativa. Se é um paciente que está tendo diarreia todos os dias, ela tem que segurar em algum alimento que ela está colocando sendo laxativo, então ela tem que tirar, né? Então, a nossa anotação de enfermagem, ela acaba servindo de parâmetro para vários profissionais que estão inseridos no cuidado, né? Como vocês sabem, nós somos a única categoria que está ali 24 horas do lado do paciente. Então, quem mais vai ter esses detalhes da assistência, de evolução de quadro clínico, sinais vitais, somos nós, né? Então, por isso que a nossa anotação de enfermagem ela é tão importante a gente, de fato, detalhar, contar exatamente o que aconteceu durante o nosso plantão, para que a gente possa ter um norte de como que vai ser as próximas 24 horas desse paciente, como que vai ser o planejamento dessa assistência, né? Então, muito bem, tudo isso que vocês me falaram é exatamente isso que a gente tem que colocar na anotação e pela importância das informações, né? Bom, então eu vou colocar aqui um pouquinho, eu vou fechar o meu chat aqui, tá? Eu não sei se fica aparecendo ele na tela para vocês, mas daí para mim acaba que ele fica em cima aqui em cima do slide. Então eu vou fechar ele aqui, na hora que a gente precisar conversar, eu abro novamente. Bom, então vamos falar um pouquinho em relação ao prontuário do paciente. Então é importante vocês saberem que o prontuário do paciente, além dele contar, né, ele conter todas as informações do paciente durante esse período de internação, ele é um documento que o próprio paciente pode ter acesso a qualquer momento que ele queira, tá? Então, nós definimos assim que o prontuário ele é um acervo, né, documental padronizado. Por quê? Porque ele tem uma prescrição, ele tem os exames, ele tem as anotações, ele tem as avaliações, né, das especialidades que passou no atendimento desse paciente, e toda a prestação do cuidado que esse paciente recebeu por todos os profissionais. Então, gente, é extremamente importante no prontuário do paciente a gente colocar todas as informações em relação àquilo que nós executamos. Então, por exemplo, se a gente pega uma prescrição médica e tem lá um Plasil se necessário, né? E no nosso plantão a gente precisou administrar esse Plasil, além de checar o Plasil ali na prescrição médica, na nossa anotação de enfermagem eu preciso justificar por que foi feito esse Plasil, né? O que o paciente apresentou que houve essa necessidade? Foi só um pedido do paciente por ele estar se sentindo só nauseado? Então, eu tenho que colocar, porque dependendo o que é que o paciente tem, a gente precisa entender como é que está o bem-estar dele, se ele está só nauseado, se ele está apresentando vômito, né? Um paciente que fique vomitando muito tempo, a gente sabe que ele pode fazer uma desidratação, né? Se é um pacientezinho idoso, ele pode acabar fazendo emagrecimento por não estar se alimentando adequadamente, e o que come está acabando vomitando. Então, a gente precisa entender. Então, sempre que vocês pegarem uma prescrição e tiverem que utilizar de alguma medicação que está na prescrição, que não esteja de horário, eu preciso anotar na anotação por que foi utilizado, tá? Assim como aquelas medicações que de repente a gente bolou. Então, vamos fazer de conta que tinha prescrito lá um Tramal, né? E o paciente ele não quer o Tramal. Então, porque ele não está sentindo dor, então ele não quer. Então eu vou bolar na minha prescrição e na anotação eu vou justificar. Claro que a gente não bola medicações assim só porque o paciente não quis, né? Tem toda aquela questão de eu explicar para que serve a medicação, que o paciente só não está sentindo dor justamente por conta de estar fazendo ela certinho de horário. Mas, enfim, o paciente ele pode ter escolha, ele pode dizer que não, mesmo assim ele não quer. Então, aí a gente sempre comunica o enfermeiro, porque na hora que o médico vier, a gente sempre conversa ali e já passa logo, né? E aí eu faço isso na nossa anotação de enfermagem, eu preciso sempre justificar, tá?
quando a gente fala sobre essa questão de checar, anotar, bolar, é importante porque, como a gente já falou, como o prontuário, o paciente pode ter acesso ao prontuário a qualquer momento. Se por acaso ele for atrás de um processo judicial, como é que nós vamos provar que naquele momento não foi feito porque o paciente não quis, né? Então, assim, é sempre uma questão do profissional, da execução do trabalho e o paciente. E aí ele entra muito numa questão que é como se fosse a regra de consumidor, né? O Código de Defesa ali do Consumidor. O nosso paciente, ele é um consumidor, ele é o consumidor do nosso serviço. Então, ele pode estar muito mais com a razão do que a gente. Se eu não justificar o porquê das coisas, muito provavelmente que ele sempre vai estar na razão, porque a vida que foi atendida foi a dele, né? Então, a gente precisa ter muito essa responsabilidade aí com a nossa assistência e as nossas anotações. Bom, então o conceito, né? Então eles são os registros, então vocês me disseram que durante todo o plantão eu tenho que anotar sinais vitais, é exatamente isso. O conceito do prontuário, né? Ele é exatamente isso, ele é um documento sistematizado e eu preciso colocar ali tudo aquilo que foi executado com o paciente, né? Todos os membros da equipe, não só a enfermagem, mas médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, todo mundo que, por algum motivo, precisou fazer parte dessa assistência, tá? E por que isso, né? Aí já fala um pouquinho da importância desse prontuário, dessas anotações. Para que isso? É para a gente garantir a continuidade das informações e da assistência no período sempre de 24 horas, né? Então, diariamente, esse paciente ele é reavaliado e a gente planeja novamente qual vai ser a terapêutica. Então, sempre a cada 24 horas é visto como o paciente passou, o que precisa ser mantido e o que precisa ser acrescentado para a terapia dele, para ele se recuperar melhor, tá? Anotação de enfermagem. Então, o que é uma anotação de enfermagem, pessoal? Então, ela é um relato breve, ela tem que ter anotações que foram realizadas com os pacientes ou de respostas, né? Então, sinais vitais entra. E o que eles apresentaram em um determinado momento. Então, a anotação de enfermagem, ela é uma descrição breve daquilo que vocês presenciaram durante o período e o que foi feito de intervenção, tá? A Jana falou aí para nós que a questão de doenças anteriores, uso de medicações, né, alergias, isso é importante? Extremamente importante. Mas nós precisamos saber que esse tipo de informação, ele já tem que estar caminhando com a gente durante toda a internação hospitalar. Então, o momento exato de eu fazer essa coleta de dados para anotação de enfermagem é quando eu admitir o paciente na unidade, tá? A partir de agora, que esse paciente já está internado, nós vamos começar a acompanhar os sinais e sintomas, a evolução, aquilo que ele apresentou, certo? Então, eu vou olhar tudo isso e aí eu vou fazer o meu registro. Por que isso é necessário? Porque, vejam, vamos fazer de conta que a Jana está no plantão da manhã e a Márcia está no plantão da tarde. Na hora que elas passaram o plantão, ela sinalizou, né, para a Jana sinalizou para a Márcia que o paciente estava aceitando dieta, porém estava relatando que ficava nauseado, já estava com evacuação ausente há 2 dias. Ok, então a Jana, além dela falar isso para a Márcia na hora da passagem do plantão, ela também tem que ter registrado tudo isso, né? A Márcia, ela vai saber que ela precisa se atentar principalmente com 2 coisas nesse momento. Foi dito para ela que o paciente está nauseado, então ela vai precisar se atentar para ver se esse paciente começa a apresentar vômito ou se essa náusea é recorrente. Além disso, ela tem um problema, o paciente dela está há 2 dias sem evacuar. Então, o paciente está tendo desconforto abdominal por não evacuar? Na prescrição, existe alguma medicação que é laxativa para auxiliar esse paciente, né?
No período da tarde, o paciente apresentou a evacuação ou ainda continua não apresentando? Então, quando a gente fala sobre essa anotação de enfermagem, a anotação ela vai servir de parâmetro para quem não participou da passagem do plantão e queira informações. Além disso, o próprio colaborador, o próprio profissional do turno seguinte, ele também pode buscar algum detalhe que de repente não foi dito, porque aí, ó, na passagem de plantão a gente disse que ele ficou nauseado, mas eu não disse se eu mediquei ou não, né? Então, se a Márcia tem alguma dúvida, ela pode ir lá na prescrição, olhar e ver se a Jana fez checagem de alguma medicação, né? Então, por isso que é importante a gente relatar o que esse nosso paciente teve e o que nós fizemos para ele, tá? Para ter essa continuidade de assistência, beleza? Aqui algumas considerações, né, das anotações de enfermagem. Então, a gente já colocou aqui de que as anotações, elas são dados que ela vai subsidiar, né, ela vai auxiliar no planejamento do cuidado e da terapêutica do paciente, principalmente para nós, enquanto enfermeiros, né, a gente usa muito porque, assim, existe a SAI, né, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Então, quando eu tenho em um serviço de saúde a SAI implantada, é muito fácil prestar a assistência por parte da equipe técnica. Por quê? Porque assim como o médico faz a prescrição médica de medicamento, o enfermeiro faz a prescrição da assistência. Então, se esse paciente tem que tomar banho no leito, o enfermeiro prescreve realizar o banho no leito. Se é um paciente que tem que, por exemplo, ser feita a mudança de decúbito, né? Então, o enfermeiro prescreve que realizar a mudança de decúbito, aliviar a pressão em proeminência óssea. Se é um paciente que precisa tomar o banho de chuveiro, mas ele tem diminuição de força na perna, então a gente não pode levar esse paciente andando, então o enfermeiro prescreve realizar banho de aspersão com auxílio da cadeira pelo profissional da enfermagem, né? Se é um paciente que usa sonda, está fazendo dieta enteral, então a gente também prescreve manter cabeceira elevada em administração de dieta enteral. Então a SAI, ela é uma ferramenta que facilita a assistência de enfermagem e ela norteia as ações. Então, ela fala exatamente o que precisa ser feito com cada um desses pacientes. E aí a gente sempre renova essa prescrição de cuidados a cada 24 horas também, tá? Então, quando vocês fazem ali a anotação de enfermagem, nós conseguimos ter parâmetro de se o paciente está bem ou se o paciente não está bem. E aí eu consigo implementar algum tipo de cuidado na hora que eu for fazer a minha prescrição do cuidado, tá? Então, as considerações aí das anotações, a importância dela é exatamente nesse sentido. Deve conter todos os cuidados realizados, né? As rotinas específicas. Então, assim, ó, pessoal, hoje no hospital, por exemplo, nós temos uma rotina de que a gente divide os banhos no período da manhã, banho à tarde e banho à noite. Então, todos os plantões dá banho em paciente, tá? Independente se o paciente anda ou o paciente é acamado, nós temos leitos fixos para realizar o banho. Então, se é um paciente que é acamado, a enfermagem sabe que ela vai precisar dar o banho porque o período é dela. Se é um pacientinho que anda, aí fica muito à vontade a critério do paciente, né? Embora seja o meu período, mas ele não vai precisar da minha ajuda. Ele só vai para o banheiro e ele consegue tomar o banho dele. Então, o que a gente faz? A gente estipula a rotina dos cuidados de acordo com a escalinha dos banhos. Então, se é um banho que é para ser feito agora de manhã, a gente vai dar o banho no paciente. Se é um paciente que tem curativo, nós vamos trocar esse curativo. Se é um paciente que está com o acesso venoso ainda, né? A gente vai trocar a fixação de acesso venoso. Por quê? Qual é a importância de fazer uma revisão de acesso venoso periférico? É a gente identificar precocemente os sinais de inflamação. Vocês se lembram quais são os sinais de uma inflamação? É o vermelhidão em volta do acesso. Ótimo. O que mais?
quando extravasa, ele incha também, né? Ótimo, é o edema, né? Edema, isso. Uhum. A vermelhidão e hiperemia, né? O paciente reclama de ardência no local ali. Tudo isso indica uma inflamação. Ótimo. Então, nós sabemos que a inflamação, esses sinais de início de uma inflamação, eu preciso já fazer alguma coisa, porque senão, qual é o próximo passo depois da inflamação? A flebite, né? Isso. Pode causar. Ah, eu esqueci o nome lá. Isso, pode ter a causar a flebite, né? Esses sinais de inflamação, ela já está indicando o início da flebite, tá? O que pode acontecer, por exemplo, eu não sei se vocês se recordam, mas provavelmente vocês já ouviram dizer isso, que toda infecção existe uma inflamação anterior, mas nem toda inflamação existe uma infecção, né? São coisas diferentes. A inflamação, ela é a dor, calor, rubor, edema, né? Então, elas é sinal que o organismo dá para a gente dizendo que ali está começando um processo inflamatório. Quando existe a infecção, eu tenho todos esses sinais da inflamação e mais a presença do pus, tá? Então, se a gente não faz essa revisão do acesso venoso, a gente pode ter um paciente com uma infecção porque eu não identifiquei precocemente esses sinais de flebite, né? Então, quando vocês estiverem dentro do hospital, vocês podem encontrar os acessos de duas formas. Ou ele vai estar coberto com micropore ou esparadrapo, ou então vocês vão ver ele com um filminho transparente. É um adesivinho que é um plásticozinho transparente. Qual que é a diferença dessas duas fixações? Quando nós temos um paciente com uma fixação com esparadrapo ou micropore, eu preciso retirar essa fixação para eu olhar a inserção de catéter. Quando eu tenho um paciente com o filme transparente, eu não preciso retirar, porque o próprio filme permite que a gente visualize como está a inserção desse catéter, né? Então, pensando em risco-benefício, o filme, sinceramente, ele é muito melhor, porque ele pode permanecer no paciente, né, até 7 dias. Claro que acesso venoso periférico, por legislação, ele pode permanecer no paciente só 96 horas, então são 4 dias. Mas assim, então durante esses 4 dias que o paciente está com acesso, eu não preciso mexer em fixação. É só eu olhar em cima do filme e ver se o paciente tem algum sinal ali, né? Então, a gente faz essa revisão do acesso venoso periférico também. A questão dos equipos. Então, o equipo, isso vai muito de instituição para instituição, porque, por exemplo, o equipo que a gente faz essa infusão de medicações ali, sorinho fisiológico, as medicações mais comuns, a gente pode manter o tempo do equipo de acordo com a punção venosa. Então, 96 horas de validade dos equipos. Diferente dos equipos que vão em bomba infusora, né? Então, tem instituições que padronizam que a cada início de infusão na bomba vai um equipo. Tem instituição que mantém o mesmo padrão, de que 96 horas. Aí a gente só precisa se atentar com a questão da incompatibilidade das medicações, né? Mas então existe essa rotina. Se existe essa rotina, na nossa anotação de enfermagem também é importante eu registrar. Então, se eu dei o banho no paciente, troquei fixação de acesso venoso periférico, não tem sinais flogísticos, troquei os equipos, eu preciso registrar que tudo isso foi executado. Por quê? Porque a flebite, ela não só acontece pela fixação do acesso, mas medicações também podem provocar uma flebite, tá? Por que isso? Porque as medicações, elas são irritantes. Então, dentro do vaso sanguíneo, elas causam uma sensibilidade e o próprio vaso pode responder com um processo inflamatório, tá?
eu já tive paciente que o KCl, por exemplo, né, o cloreto de potássio. Então, o potássio é um eletrólito, nós temos, mas depende de uma patologia, esse potássio ele cai, fica uma taxa baixa no organismo e a gente precisa repor esse potássio, né? Então, ele vai sempre diluído num soro, normalmente de 500 ou de 1000, porque vocês sabem que o potássio ele faz arritmia cardíaca, né? Então, ele vai sempre diluído e a gente faz a infusão num período normalmente de 24 horas no paciente. E eu tive já uma paciente que ela começava a fazer uma reação inflamatória sempre a cada 24 horas. Então, toda vez que a gente ia começar a administrar de novo o potássio, tinha que funcionar. Então, todo dia essa mulher tinha que ser puncionada porque o organismo dela respondia com essa reação, tá? É uma fragilidade capilar dela. Então, a gente sempre tem que estar atento, porque se eu não identifico precocemente, eu posso colocar esse paciente num risco de uma infecção aí muito maior, certo? E aí aqui, então, fala, né, sobre os dados simples e que não é correto. Outra coisa, aqui está falando um pouquinho sobre a questão do exame físico, né? Exame físico, quem faz o exame físico para descrever da maneira como está ali, né? Que é abdômen distendido, timpânico, pupila isocórica, isso é o enfermeiro, tá? Isso é uma atividade privativa do enfermeiro. Por quê? Eu não sei se vocês já tiveram aula sobre a legislação e que fala quais são os papéis de cada um dos profissionais. Então, existe a nossa legislação 7.498, que ela fala sobre os papéis da enfermagem. Então, o que é privativo do enfermeiro, o que é privativo do técnico e do auxiliar, né? E o exame físico, ele é um procedimento privativo do enfermeiro. Vocês podem saber o que significa? Claro, podem e devem, né? Mas fazer essa análise, essa avaliação no paciente, a legislação diz que isso é para o enfermeiro, tá? Eu não sei se vocês sabem o que significa um abdômen timpânico? O que indica para nós quando é um abdômen timpânico? O que é uma pupila isocórica? Então, quando vocês pegarem os pacientezinhos de vocês, que vocês, muito provavelmente, vocês vão ler na evolução médica também isso. Então, por exemplo, um abdômen distendido significa que é um abdômen que ele, né, tá expandido. A Jana quer falar, Jana? A pupila isocórica é quando ela está reagindo normalmente, é isso? Isso, as duas pupilas, elas estão do mesmo tamanhozinho e elas reagem, tá? Sim. Ok, muito bem. E o timpânico, então, a gente faz a percussão no paciente. É a gente bater, né, com os dois dedinhos para eu ver qual é o som que vai fazer na barriga desse paciente. Quando é um paciente que tem a barriga, um som timpânico, significa que ele tem gases, tá? Então, aí a gente consegue, vamos tentar fazer esse paciente caminhar mais, porque de repente esse abdômen distendido seja por conta dos gases, né? Então, vamos tentar caminhar. O médico pode prescrever o Lufital, né? Aguinha morna também, líquidos, né? Mais morninhos também ajuda o paciente a poder apresentar uma evacuação. Então, tem alguns cuidados que nós podemos fazer e ajudar os pacientes sem precisar de uma medicação, tá? Meninas, nossa conexão ela vai cair, eu vou pedir só para a gente retornar e aí a gente termina essa ideia aqui e depois a gente faz o nosso intervalo, tá? Bom, então a Jana já contribuiu falando da pupila isocórica. Então, isocoria significa que as pupilas elas estão do mesmo tamanhozinho, tá? Pode ter a pupila dilatada, né? Que a gente chama ela de midríase, que é quando a pupila abre.
E nós temos a pupila miótica, que é quando elas estão pequenininhas, tá? Então, a gente avalia. Por que isso? Porque o paciente